o nosso endividamento atual, esse montante monstro, tem a ver principalmente com a ditadura militar. Vamos ouvir o que a professora Maria Lúcia Fatorelli tem a dizer sobre a nossa dívida pública. Bom, a dívida pública é uma obrigação que o setor público assume. Por que a gente endivida? A dívida tem que ter um sentido, tem que ter uma contrapartida, porque ninguém assume dívida simplesmente para ficar endividado. E o mais grave é que desde 1970, quando nós estávamos aqui no Brasil sob ditadura militar, nós temos feito uma investigação deste processo, não é? Apesar da nossa Constituição exigir uma auditoria, essa auditoria ainda não aconteceu. Então, a gente tem feito uma investigação deste processo. E temos apurado que a dívida pública, uma parte muito pequena dela, tem uma contrapartida visível, correspondente a investimentos, correspondente lá no início à construção de siderúrgicas, de empresas estatais, de hidrelétricas, estradas, etc. Depois disso, a dívida assumiu um formato meramente financeiro. Uma dívida que tem crescido a partir de mecanismos de influência de juros sobre juros, sem qualquer contrapartida real em bens ou serviços. Vamos observar esse gráfico pizza do Orçamento Geral da União, executado em 2012. Olha, só de juros e amortizações da dívida, 43,98% do orçamento da União. A Previdência Social ficou com 22,47%, o que é de se esperar, e as demais áreas, esmagadas, devido aos juros e amortizações da dívida, energia ficou com 0,04%, transporte 0,70%, comunicação 0,4%, ciência e tecnologia, que é importantíssimo para o país, os investimentos foram de 0,34% somente, educação 3,34% só, habitação 0,01%, saúde 4,17% só. O que aconteceu na década de 80 promoveu a fragilidade, a inflação galopante e tal, promoveu a fragilidade do Brasil às portas da década de 90. Então tudo foi muito bem traçado. Eu tô falando do Brasil, porque é o nosso país. Mas se vocês pesquisarem sobre os outros países da América Latina, que sofreram golpes também, porque o FMI, ele entrou nos países na década de 80 praticamente, porque os países sofreram a crise da dívida. Como eu disse para vocês, quando o país saiu do golpe militar e entrou para a fase democrática do nosso país, entre aspas, o que aconteceu? O país estava quebrado. E, no entanto, que a década de 80 é conhecida como a década perdida. O país estava quebrado, não havia nada que fizesse no país que desse jeito na nossa economia. Em 1988, houve uma fraude na nossa Constituição, no artigo 166. Foi introduzido um dispositivo que nunca sequer foi discutido, privilegiando o quê? Os serviços da dívida pública brasileira. Eu vou ler para vocês aqui um trechinho. O pagamento de juros e as amortizações da dívida passaram a ser permitidos de forma incondicional, podendo ter os recursos oriundos de qualquer setor, inclusive da área social, e sem ter que designar as fontes. Eu incito vocês a lerem Anatomia de uma Fraude, do professor Adriano Benayon, e lá ele fala sobre essa fraude na nossa Constituição, privilegiando os serviços da dívida no Congresso. Leiam, é muito bom. Chegamos à década de 90. A década de 90, ela surgiu com as ideias neoliberais da diminuição do Estado. Quem se lembra a campanha de desestatização de Collor de 1989?
Já foi importante uma forte presença do Estado na economia. Só que o Estado engordou muito em áreas não prioritárias para você, cidadão. Ficou pesado. Com a desestatização, o Estado vai investir pesado em saúde, educação, habitação, saneamento e segurança. Um Estado pesado incomoda muita gente. Incomoda mesmo. Governo do Brasil, a prioridade é o cidadão. Era a implantação do consenso de Washington no Brasil. Lógico, como mandava, né, a história toda, Collor venceu Lula com apoio desonesto da Rede Globo. Collor e Lula foram para o segundo turno. 2 debates foram transmitidos para todo o país. Lula claramente venceu o primeiro. 3 dias antes da votação, houve um segundo debate. No dia seguinte, o Jornal Nacional editou e transmitiu um resumo editado de 6 minutos, assistido por 64% da audiência. Foi especialmente montado para deter Lula e eleger Collor. E quem venceu o debate? Depois do resumo, o Jornal Nacional apresentou os resultados de uma pesquisa telefônica sobre o debate feita pela agência responsável pela construção da imagem eleitoral de Collor. As perguntas eram vagas. Collor venceu Lula em todos os sentidos. Não foi perguntado em quem as pessoas entrevistadas iriam votar. Collor teve 45% das respostas e Lula 34,1%. O mais preparado para governar. Collor, 48%. Lula, 30%. Foi um flagrante, quer dizer, um atentado assintoso à ética jornalística, uma manipulação sem vergonha, desavergonhada. Assistam o documentário Muito Além do Cidadão Kane e lá fala sobre esse apoio desonesto da Rede Globo ao Collor, que foi definitivo para que ele vencesse Luiz Inácio Lula da Silva, que depois veio se tornar o nosso presidente também. Agora eu vou explicar para vocês por que Collor tinha que entrar em cena. O neoliberalismo foi nada mais, nada menos do que mais um plano imposto pelo hemisfério norte para a gente aqui, do hemisfério sul. O neoliberalismo nosso, que foi imposto para nós, é diferente do neoliberalismo que eles utilizaram, principalmente das nações do hemisfério norte. Embora o termo neoliberalismo tenha sido cunhado já na década de 30 e segue o modelo pró-imperial que foi imposto aos países já há várias décadas, há 50 anos, só ganharia efetiva aplicabilidade e reconhecimento na segunda metade do século XX, especialmente a partir da década de 1980. Mas o que é o neoliberalismo, afinal? Ciro Gomes ele fala que o neoliberalismo ele é vendido como ciência boa, sendo uma ideologia de quinta. Ele diz que o neoliberalismo não é um palavrão, ele é muito pior do que um palavrão, ele é uma perversão política. O que a gente sabe, gente, é que o neoliberalismo, ele matou o Estado. As principais características foram a redução dos investimentos na área social, ou seja, no que se refere à educação, saúde e previdência social. Ao mesmo tempo, adotou-se uma prática também a privatizações das empresas estatais, o que se aliou a uma perda de poder dos sindicatos. Passou-se a defender um modelo no qual o Estado não deveria intervir em nada na economia, deixando-a funcionar livremente, ou seja, considerando-se as características do novo momento, uma releitura da forma clássica do liberalismo. Foi com o Consenso de Washington, em 1989, que essa perversão política econômica se consolidou. Na ocasião, a líder do Reino Unido, Margaret Thatcher, é aquela mesma daquela frase infeliz: se os países subdesenvolvidos não conseguem pagar suas dívidas externas, que vendam suas riquezas, seus territórios e suas fábricas. E o presidente Reagan, dos Estados Unidos, propuseram
os procedimentos do neoliberalismo para os outros países. Agora, por que eu remontei toda essa cronologia política sem especificar nada, sem me aprofundar em nada em especial? Porque a gente precisa conhecer o passado para a gente poder conhecer o futuro, o presente e o futuro. Então é muito importante que vocês saibam desse passado da nossa política, desse passado de ingerências imperialistas no país. É muito importante que vocês saibam e que vocês se aprofundem nesse assunto. Vocês que estão aí no encalço de entender a política do nosso país, de entender por que a gente vive nessa desgraça, por que essa dificuldade de solucionar os nossos problemas. Por quê? Será que é por causa da incompetência dos nossos governantes tão somente, por causa dessa corrupção que é tanto alardeada pela mídia, enfim? Vocês vão entender exatamente por que nós, assim como os países que eles são conhecidos como os países pobres, principalmente do hemisfério sul, por que nós não conseguimos sair da merda? O que acontece? Então é muito importante que vocês entendam bem esse passado todo que eu remontei aqui. E se aprofundem no assunto, pesquisem mais, tá?